Olá, uma alegria te encontrar novamente para mais um Não Só de Pão, nosso devocional da Paróquia Litoral Norte Catarinense. Nós continuamos estudando Lucas e chegamos agora no capítulo 7. Nós queremos ler hoje dos versos 1 até o 10. É uma história do encontro de Jesus e eu convido você a pausar esse vídeo e ler esses breves versos. É uma história que nos coloca diante de uma demonstração de fé de alguém muito inusitado, um centurião romano. Um centurião era um comandante de um destacamento militar. Ele era então o representante do Império Romano naquela região. Ele era certamente uma autoridade e alguém muito importante na cidade. O evangelista Lucas apresenta esse centurião como alguém de caráter louvável. Pela posição que ele ocupava, ele facilmente poderia ser alguém arrogante, autoritário. No entanto, o texto nos diz que ele era bem relacionado com os judeus da região. Os judeus logo intercedem em seu favor quando um dos seus escravos, um dos seus servos que ele muito amava, acaba ficando doente. Eles vão até Jesus e descrevem então esse centurião como alguém que ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E por isso, pelas benfeitorias que ele fazia, eles logo se empenharam em ajudar esse centurião. Vejam, o centurião não era alguém do povo de Deus, do povo de Israel. Ele não era judeu. Mas mesmo sem ser judeu, os anciãos procuravam convencer Jesus de que aquele homem merecia ajuda. Afinal, ele era um homem bom. Eles mencionam os méritos dele. E a mentalidade dos judeus era essa: amor, graça, fazer o bem era somente para pessoas boas, pessoas dignas. E por isso, então, eles lembram dos méritos do centurião. Queridos, nós também muitas vezes acabamos pensando assim: o bem é para pessoas de bem. Mas eu duvido que Jesus atendeu o pedido dos líderes judeus por causa das qualificações do centurião romano. Não foi a lista de benfeitorias que esse homem já tinha feito que fez Jesus mover o seu coração em direção àquele centurião romano. Estar na presença de pessoas indignas nunca foi problema para Jesus. Fazer o bem para pessoas indignas nunca foi o problema para Jesus. E Jesus ama independente das características da outra pessoa, porque ele é amor. Jesus dá daquilo que ele tem de melhor dentro de si. Não por causa do centurião e dos méritos que ele tinha, mas porque Jesus é Jesus. Jesus é o Filho de Deus e porque ele ama. Ele tem o seu coração sensibilizado, movido, e ele então acompanha os homens até a casa do centurião. Quando Jesus chega próximo da casa, o centurião manda os seus amigos à frente e ele reconhece que não é digno de receber Jesus. Ele crê que uma palavra de Jesus basta para curar aquele servo que estava doente, mesmo de longe. Como militar, ele conhecia muito bem uma ordem dada por um superior. E ele olha para Jesus como alguém que tem autoridade. A fé para com Jesus partiu da sua experiência como militar, reconhecendo Jesus como alguém com autoridade. Diante dessa demonstração de fé, Jesus elogia o tamanho da fé desse homem e diz que não encontrou em Israel alguém com tamanha fé. Eu fico imaginando que para os discípulos de Jesus, esse comentário deve ter sido como um balde de água fria. Eles já caminhavam com Jesus há tanto tempo, mas foi um desconhecido que arrancou esse elogio de Jesus. Jesus dirigia sua pregação não para os romanos, não para os gentios, mas para o povo de Israel. Por isso nós não sabemos o que de fato esse centurião havia ouvido falar de Jesus. Mas é dele que vem o reconhecimento da autoridade de Jesus. Dele vem submissão e obediência à palavra dada por Jesus. Ele está dizendo: eu me coloco debaixo da tua autoridade, algo que poucas pessoas em Israel haviam feito. Com o centurião, nós aprendemos que fé é colocar-se sob o senhorio de Jesus. É confiar nele e obedecê-lo. Foi isso que Abraão fez, Abraão que é chamado o pai da fé. É isso que Deus espera do seu povo e foi isso que o centurião romano fez.
Que a gente possa aprender com esse centurião. Que a gente possa colocar as nossas vidas sob o senhorio de Jesus, reconhecer a sua autoridade e obedecer os seus mandamentos. Que Deus assim nos ajude. Amém.